Senhor presidente, há muitos anos os estados que compõem a Federação Brasileira vêm se debatendo com recorrentes problemas econômicos financeiros. Em muitos casos, trata-se de decorrência direta do modelo de partição da carga tributária suportada pelos brasileiros. Estas questões, que afetam forte e diretamente a qualidade dos serviços públicos prestados à população de nossos 26 estados e do Distrito Federal, reclamam um equacionamento adequado e perene. Não é razoável suportar, ano após ano, o evidente improviso que vem ditando vários aspectos do relacionamento da União com as unidades federadas. É fórmula amadora e, por evidente, insustentável e francamente prejudicial aos estados e logo aos cidadãos, razão inaugural, precípua e permanente do setor público. Não por acaso, o presidente desta Casa Legislativa, o senador Renan Calheiros, esteve reunido nesta semana com nada menos que 23 governadores do estado. Digo, na semana que passou. A tônica da reunião foi o pacto federativo, mas os convidados expressaram suas angústias e centraram suas críticas na escassez de recursos para gerir seus estados, criticando a União por reter maior parte dos tributos. Ainda recentemente também, aqui houve a marcha dos prefeitos. Quase todos os prefeitos do país estiveram aqui em Brasília e todos eles de pires na mão. O governador do estado do Pará, Simão Jatene, na ocasião, registrou que desde o início da vigência da Lei Candir, há quase 2 décadas, a União teria deixado de repassar aos estados recursos da ordem de 345 bilhões. Eu vou repetir a cifra. 345 bilhões, senador Douglas Sintra. Este é o montante que a União deixou de repassar aos estados membros dessa federação. Este volume deveria ter ingressado nos cofres estaduais como forma de compensação por perdas decorrentes da desoneração de produtos exportados, primários e semi-elaborados, e das aquisições destinadas ao ativo permanente de empresas. Já falei por várias vezes aqui desse tema e volto a repetir e esclareço para alguns que talvez não saibam o quão prejudicial a Lei Candir tem sido para os estados. Acontece que, para incentivar as exportações, a Lei Candir reza que os estados não podem cobrar nenhuma espécie de tributo sobre aqueles produtos. Cito o caso de Mato Grosso, por exemplo, que toda a sua economia, senador Douglas Sintra, é baseada no setor, na questão da produção. E quase toda essa produção é exportada, portanto o Estado praticamente nada arrecada. Mas pela lei, para compensar essas perdas oriundas da Lei Candir, foi criado o fundos de compensação, que é justamente esse que o governador disse, que desde que foi criada, o governo estadual, os governos que passaram pelo Planalto, deixaram de repassar aos estados. O governador paraense ainda disse, vocalizando provavelmente o sentimento, se não de todos, pelo menos da maioria dos seus colegas governadores, avaliou que a compensação promovida pela União, que nos primeiros anos da vigência da Lei Candir alcançava 90% das perdas dos estados, está na atualidade reduzida a menos de 5%. Portanto, aquele fundo que foi criado, que na época já não compensava as perdas na sua totalidade, mas ele ainda compensava 90% dessas perdas. Agora, ele não passa de 5%. Uma situação vê-se, desde logo, francamente insustentável por implicar a deterioração de todo um conjunto de serviços públicos atribuídos constitucionalmente aos estados e essenciais para a sociedade e os contribuintes. Reforçando as observações do governador Jatene, estudo que encomendei junto à Consultoria Legislativa do Senado,
revela que desde 1997 a compensação nunca se deu em um montante compatível com as perdas verificadas. Portanto, desde a criação da Lei Candir, as perdas nunca foram compensadas na sua totalidade. E era para ser feito esses pagamentos através de medidas provisórias, mas de lá para cá, anualmente tem sido precarizado esses pagamentos, senador Douglas Sintra. No ano de 2014, por exemplo, nenhum Estado conseguiu receber. Não foi mandado para cá nenhuma medida. E esse ano, os senadores solicitaram que o relator do orçamento inserisse no bojo do orçamento a compensação dessas perdas. Mas, infelizmente, tivemos uma surpresa desagradável, que a Presidência da República vetou esse item. Então, ano a ano, os recursos transferidos pela União foram minguando relativamente ao tamanho das crescentes exportações. E nem preciso mencionar o expressivo volume de nossas exportações na primeira década do corrente século. Desta forma, a cada novo ano é estabelecida uma verdadeira batalha entre Estados e União para definir os montantes a serem transferidos. No corrente exercício, ainda enfrentamos um problema adicional gravíssimo para a saúde das finanças estaduais, que já relatei aqui. A presidente Dilma Rousseff, em busca de solução para os problemas e armadilhas que o governo Dilma I preparou para o governo Dilma II, vetou o Fundo de Apoio às Exportações, o FEX. A malsã iniciativa caiu com manducha fria, essencialmente em meu estado, Mato Grosso, que terá subtraídos 450 milhões, ansiosamente esperados pelo nosso operoso setor produtivo, que contribui de forma decisiva para o desenvolvimento regional e nacional. O veto presidencial repercute também em outros estados, como Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. Por todas essas razões, senhoras e senhores senadores, entendo que é imperioso superarmos a improvisação e a verdadeira mendicância que tem dado o tom das relações da União com os Estados-membros. É preciso fixar parâmetros claros e inequívocos para a compensação devida, que não é absolutamente um favor, uma generosidade da União, mas uma obrigação. Por outras vezes, já disse aqui, senador Douglas Sintra, que a retenção desses recursos se assemelha a uma apropriação indébita, porque esses recursos não são da União, esses recursos são dos Estados, mas a União tem retido. É ridículo imaginar que todo ano governadores do Estado precisem recorrer a Brasília de pires na mão, implorando o recurso legalmente devido pelo governo federal. Desta forma, creio que esta obrigação da União Federal deve sim ser constitucionalizada. Isto é, inserida no próprio corpo da Carta Constitucional de 1988. Assim, nos próximos dias, vou apresentar à Casa proposta de emenda à Constituição, para o qual espero contar com o imprescindível apoio de Vossas Excelências. Parece-me a forma mais óbvia, transparente e efetiva de superarmos um imbróglio nocivo que já dura perto de 20 a 25 anos. Na PEC, destina-se 10,5% da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda para os estados, a título de compensação pelas perdas e desonerações do ICMS. Se considerarmos os números relativos ao ano passado, 2014, esse percentual resultaria em cerca de 38 bilhões para os estados. Volume de recursos próximo às perdas estimadas com a desoneração do ICMS em vigor. A distribuição deverá ocorrer em observância à participação de cada estado nas exportações de bens primários e semi-elaborados e na concessão e efetivo aproveitamento de créditos na aquisição de bens de capital. A proposta de emenda à Constituição estabelece um teto de 20% do total para transferência a um único estado, com excedentes distribuído entre os outros estados entes federados. Registre-se ainda que a proposta que tenho
a honra de apresentar a esta casa favorece igualmente os municípios, que haverão de receber 25% da compensação, divididos com base em idêntico critério usado na distribuição da partilha do ICMS. Como ficou explícito mais uma vez na reunião dos governadores da última quarta-feira, os estados não podem continuar sendo lesados pela União indefinidamente. A PEC que proponho, mais do que mitigar o problema, pretende equacioná-lo de forma definitiva, impondo ao governo federal, por via constitucional, o mero cumprimento de suas obrigações. Isso, senador Douglas Sintra, é de imperiosa necessidade para os estados da federação. Porque se somos uma federação, não podemos admitir que um ente seja mais igual do que os outros. Porque senão esse equilíbrio se destrói e o próprio pacto federativo fica em risco. Às vezes falamos aqui desses números todos e não se tem a ideia do quão pernicioso a não resolução desse problema é lá na ponta, lá nos municípios, por exemplo. Ontem relatei aqui, torno a falar, na cidade de Sinop, cidade no norte de Mato Grosso, senador Douglas Sintra, que é uma cidade, eu diria, expoente da fronteira agrícola nacional. Uma cidade, um município que produz muito para esse país. Mas, pasmem, por falta de repasse do SUS, um dos hospitais que ali tinha 10 UTIs parou, fechou as UTIs. E, para infortúnio, há 10 dias nasceu ali, há 11 dias, nasceu ali uma criança com um tumor. E precisava ser feita uma cirurgia de urgência e ele precisava urgentemente de uma UTI neonatal. Pois bem, não foi atendida. Os pais, desesperados, entraram na justiça. Mas, como sabemos, isso demora e passaram-se 10 dias. O juiz, provocado, concedeu a liminar. Mas quando a criança foi levada, já não havia mais tempo. E ontem a criança faleceu. E faleceu por quê? Porque não tinha recurso. Não chegou o aporte de recursos ali e essas UTIs foram fechadas. Bem, foi-se uma vida. E quantas? Eu estou citando aqui esse exemplo, mas com certeza no estado do senador Douglas Sintra não é diferente. Em todas as unidades da federação, a realidade é a mesma. A nossa saúde, sem querer ser profeta do caos, a nossa saúde está no buraco. Essa que é a grande realidade. E eu, para não me estender, só vou citar aqui o caso dos remédios, por exemplo, de alto custo. Ontem recebi um apelo desesperado de uma moradora do meu estado que está com câncer e precisando, e é a demora, essa dificuldade de conseguir. Isso em todos os estados. Quero louvar aqui a atuação do ex-senador e agora governador do estado de Mato Grosso, senador Pedro Tax, que hoje anunciou que vai reabrir essas 10 leitos de UTI na cidade de Sinop. Isso mitiga aquele problema, mas fica aqui esse registro de que precisamos mudar essa relação entre Estado e União, para que coisas dessa natureza não continuem acontecendo todos os dias pelo nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.